março de 1991, há 30 anos, nascia o Movimento dos Atingidos por Barragens, uma união nacional em defesa de milhares de brasileiros impactados pela construção de usinas hidrelétricas, barragens de rejeitos de minério e outros empreendimentos voltados à extração de recursos naturais. Ao longo da história, a luta do MAB conseguiu frear a construção de usinas e garantir alterações em projetos para assegurar direitos à população local. Hoje, a organização tem base em 19 estados brasileiros. A história do MAB, ela é uma história de violação de direitos das populações que são atingidas por barragens. Então, esse é um marco também da nossa história, né? A gente surge porque os atingidos ao longo do processo, com a construção de barragens, vê seus direitos sendo violados e negados, né? As raízes do movimento, porém, têm mais de 3 décadas. É o que relembra José Josivaldo Alves de Oliveira, da coordenação nacional do movimento. Segundo ele, a construção de barragens para grandes projetos industriais se tornou uma estratégia do Estado brasileiro em meados dos anos 80, ainda sob a ditadura militar. Foi nesse contexto que surgiram as comissões regionais de atingidos, uma semente do que se tornaria, anos depois, uma articulação de caráter unificado e nacional. Era uma luta muito justa, né? Por terra, permanecer no seu local de vida, de produção, na beirada dos rios, e isso produzia uma identidade própria, né? Mas isso surge num processo, de fato, não combinado entre as populações atingidas, mas uma forma de dar resposta àquele autoritarismo do governo da época, né? O primeiro Congresso Nacional dos Atingidos por Barragens foi finalizado em 14 de março de 91. O contexto era início das privatizações de estatais, que tiveram seu auge no governo de Fernando Henrique Cardoso. As desestatizações intensificaram os impactos sentidos nas comunidades, mas impulsionou também ainda mais a organização dos atingidos. A luta ela se fragiliza um pouco, né? Porque até então os atingidos, ao construir a barragem, a gente dialogava com as empresas do setor elétrico brasileiras e não do capital internacional. Então tinha uma certa, não que era as mil maravilhas, né? Mas era mais fácil, mais tranquilo de conversar. Com essa troca de caráter do setor elétrico, as empresas não tinham preocupação nenhuma com os direitos dos atingidos. A comemoração dos 30 anos do MAB conta com uma extensa programação de atividades e ações que vão desde exposições virtuais a debates e aulas sobre a construção de um projeto energético popular para o Brasil. No campo político, entre as prioridades do movimento para o próximo período, está a luta contra as privatizações no setor energético, pela reparação efetiva aos atingidos dos crimes de Mariana e Brumadinho, além da aprovação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, hoje ainda congelada no Senado. O norte também é garantir um auxílio emergencial digno ao povo brasileiro, que hoje sofre com os efeitos mais perversos da pandemia. Isso está nos pontos prioritários da nossa organização, que vamos sair dos 30 anos com um desafio maior, porque aqui se trata de uma luta emergencial, mas ao mesmo tempo é uma luta política e é uma posição de classe, né? Em defesa de um país que tenha algum nível de soberania aos seus povos e à sua classe, principalmente os que produzem as riquezas necessárias para o país.